Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para a nossa segunda aula da semana, dando continuação ao nosso tema. Nós precisamos estudar essa semana. Bom, gente, eu coloco para vocês aqui a nossa tela, a tela da nossa aula. Língua portuguesa, nós estamos tratando de literatura, a nossa equipe de português, sou o capitão PTTC Paulo. Estamos no modernismo terceira geração, tivemos a nossa primeira aula, que foi um panorama geral da terceira fase modernista, e hoje nós vamos entrar, então, nessa autora da nossa terceira geração, Clarice Lispector. E já adianto para vocês que, como eu tinha falado na aula passada, né, se nós pudéssemos resumir Clarice em uma única frase, nós diríamos a iluminação do cotidiano, lançar luzes sobre fatos corriqueiros. Bom, nossa sequência didática é a 11, e o nosso tema está nas páginas 536 a 568 do livro A Terceira Geração. Oriento vocês que esses capítulos do livro estão colocados aqui para vocês, à medida que nós vamos avançando. Vamos colocando capítulos do livro em PDF, porque sabemos que nem todos têm o livro, e é importante a leitura do livro, ok? Então, a leitura do livro didático é fundamental para que a gente solidifique esses nossos conhecimentos, ok? Peço a vocês que não deixem de ler. O objetivo dessa nossa aula é conhecer o papel de Clarice Lispector na terceira geração do modernismo. Nós vamos estudar só 3 autores, mas 3 autores de muito peso, não só no prestígio da literatura, mas de peso nas questões de concurso, de Enem, de vestibular, etc. Okay? Nós vamos seguir esse roteiro, vamos fazer uma rápida repassada da aula anterior, e aí, entrando em Clarice Lispector, nós vamos tratar dos dados biográficos dela, principais obras, características da sua escrita, literatura, ou melhor, leitura de alguns textos dela, ok? Bom, gente, na aula passada, que foi segunda-feira, foi todo mundo aqui pelo aula, no remoto, nós vimos um panorama geral da terceira geração modernista. Então, nós vimos que a terceira geração ela não rompe com as gerações anteriores, né? Da sequência, há um aprofundamento do regionalismo, um aprofundamento da maneira de fazer o romance, né? E nós temos um trabalho com a linguagem, né? Nós vamos ter um experimento com a linguagem. É uma questão muito interessante que nós vamos trabalhar. Bom, gente, vimos também que nós temos 3 autores fundamentais que nós vamos estudar, que é a Clarice Lispector, o João Guimarães Rosa e o João Cabral de Melo Neto. Essa terceira geração é muito, muito, muito importante para nós. Vocês vão ver que nós temos muitas questões de provas a esse respeito, ok? Bom, e nós colocamos também na segunda-feira para vocês, no AGO, o conto Amor, de Clarice Lispector, para leitura. Alguém já leu? Acredito que sim, né? Que é um conto pequeno, 5 ou 6 páginas, e nós está aberto no bloco o fórum de discussão sobre a leitura do conto, né? Então, espero que vocês continuem participando desse fórum, nem que seja para vocês colocar lá apenas assim, ó, eu li o conto e gostei, ou eu li o conto e tive a seguinte impressão do conto. É importante que vocês participem. E outra coisa, quando vocês participam do fórum, qualquer impressão que vocês coloquem lá, todos têm acesso, então é um enriquecimento para todos que participam do fórum. Então, eu concito-os a participar desse fórum, a fazer a leitura do Conto Amor, porque assim nós vamos recheando a nossa bagagem de conhecimentos, né? Nós vamos passando por esses autores, sabendo quem são, aí o nosso letramento literário vai ficando assim cada vez mais aperfeiçoado, ok? Então, nessa introdução, eu incentivo vocês a leitura do conto. Vamos, então, para Clarice Lispector, que ela é essa senhora que aparece aí. Então, vejam, ela trata da eliminação do cotidiano e vamos por partes. Primeiro, o que nós temos em Clarice Lispector? Ela trata de uma literatura intimista, que vai dentro, no íntimo do personagem, dos personagens. Uma narrativa de sondagem psicológica, ela trata de uma profunda realidade íntima do ser humano. Então, percebe que esses tópicos todos estão relacionados à intimidade do ser humano. Técnica do fluxo de consciência. Nós vamos ver como que isso funciona para esse espectro, o fluxo de consciência, as coisas que vão acontecendo na mente do personagem. Ela trata do enigma da existência humana
e o cenário dela é um cenário urbano, ok? Isso é o que nós vamos encontrar nos contos e nos romances de Clarice Lispector. Okay? E tem mais. A escrita de Clarice Lispector tem um papel central na ficção de vanguarda, ou seja, vai à frente, né? Ela avança, tanto é que a crítica literária teve que se desdobrar para analisar Clarice Lispector, porque é algo inovador para a época. Né? Narrativa de sondagem psicológica mergulha na intimidade do ser humano e rompe a fronteira entre a voz do narrador e das personagens. Há, assim, uma simbiose entre o narrador e a personagem, a ponto de que chega a determinado momento, nós não sabemos se é o narrador que está dando a opinião dele ou se aquilo é o pensamento do personagem ou da personagem. Ela usa metáforas inusitadas, imagens, antíteses, paradoxos, símbolos e sonoridade. Lembram que nós comentamos que a terceira geração faz um trabalho muito experimental com a linguagem? Está aí. Né? A Clarice Lispector também está nessa linha. Ela trata da subjetividade em crise, aquele que é subjetivo e que, ao mesmo tempo, está em crise. A linguagem, às vezes, falha ao representar tal conflito, porque é muito íntimo, é muito profundo. Né? E nós vamos encontrar na escrita dela um monólogo interior. O que é isso? É o personagem em diálogo, em reflexão consigo mesmo, né? No monólogo interior. A Clarice Lispector escreveu várias obras, mas vamos mencionar aqui apenas 4. Laços de Família, de 1960, A Legião Estrangeira, de 1964, A Paixão Segundo GH, de 1964 também, A Hora da Estrela, de 1977. Então, aí vocês falam assim, poxa, mas a segunda geração, a terceira geração não é de 45 a 60? Não, as principais produções estão por aí, mas essa terceira geração, ela avança. Tem autores, estudiosos, que dizem que nós ainda estamos na terceira geração. E se vocês se lembram, a própria Raquel de Queiroz, né, que é da segunda geração, de 30 a 45, ela escreveu uma obra, Memorial de Maria Moura, em 1992, né? Então, completamente fora da época. Mas o que acontece? Nesses livros, dessas obras, permanecem as características daquela geração, daquela estética literária. Okay? Gente, a sugestão de leitura para vocês é a página 542 e 543 do nosso livro. Então, trata especificamente de Clarice Lispector, então sugiro a vocês que leiam e deixo aqui o recadinho para vocês. Quem não tem o livro, a cópia dele está em PDF aqui nesse mesmo bloco, está lá capítulo do livro. Então, vocês podem ler, é importante que vocês leiam, isso ajuda vocês para a prova. Essa nossa aula aqui é um resumo, então a leitura do livro traz mais dados para vocês a respeito do autor e da estética literária. Okay? Bom, Clarice Lispector, nós podemos tratar dela também como uma escrita selvagem, porque há uma introdução de novas técnicas de expressão e subverte a estrutura dos gêneros tradicionais. Então, aquele gênero que nós tínhamos, o romance, o poema, a poesia, né? Ela aparece com algo inovador, né? Ela quebra a sequência começo, meio e fim, então a escrita dela extrapola a cronologia, rompe a ordem cronológica. São características que nós, vejam só, essas características nós encontramos na obra de Clarice Lispector, nós precisamos ter condições de identificar, de mencionar, de identificar, ok? Os temas que nós vamos encontrar na escrita de Clarice Lispector, temas humanos e universais, né? Relações entre o eu e o outro, né? As relações humanas, né? A falsidade das relações humanas. Então, ela critica muito isso, né? A condição social da mulher, então, Clarice Lispector, ela é uma escritora muito ligada a essa parte da escrita feminina, né? O esvaziamento das relações familiares, é impressionante, isso é uma coisa que ela explora muito em seus contos, né? Reflexão filosófica existencial, se vocês se lembram disso aqui, né? Reflexão filosófica existencial, nós pensamos em Cecília Meirelles, né? Da segunda geração, seus poemas são muito filosóficos e existenciais. Gente, a metalinguagem é uma coisa interessante, que a metalinguagem
é quando a poesia, o texto, fala sobre o próprio fazer poético, né? Então, é bastante interessante essa característica, nós encontramos também em Clarice Lispector. Tem uma coisa em Clarice Lispector chamada fluxo de consciência. O que é isso? Nós já falamos agora há pouco, né? O que será o fluxo de consciência? É uma experiência mais radical do que a introspecção psicológica. A introspecção, ela desvenda a mente do personagem de forma linear, como nós vimos na segunda geração, como, por exemplo, com o Graciliano Ramos, né? No seu livro Vidas Secas, né? A introspecção, ela checa, né? A mente, checa o psicológico dos personagens. A Raquel de Queiroz também, né? Em O 15, né? Nós vimos a introspecção psicológica nos personagens, no Chico Bento, na Cor do Vinho, né? Mas o fluxo de consciência ele vai mais fundo, ele quebra limites, espaços temporais, cruza vários planos narrativos e presente, passado, realidade e desejo se misturam. Então, há um aprofundamento dessa introspecção psicológica. E a Clarice Lispector ela consegue trabalhar muito bem isso, ok? E tem também, gente, olha só, esse termo aqui, epifania, ou epifânia, mas o pronúncia mais comum é epifania. Gente, olha aqui, essa epifania é uma particularidade da Clarice Lispector. Já ouviram essa palavra, epifania? O que será isso, epifania, né? Clarice Lispector nos traz isso. Epifania é um processo irrompido a partir de fatos banais, uma revelação que leva à profunda reflexão. Normalmente são momentos dilacerantes de ruptura de valores, questionamentos filosóficos e existenciais. Então, gente, essa epifania é uma coisa assim que acontece com a gente também. De repente a gente está assim, levando a vida, e acontece um fato muito corriqueiro, muito cotidiano, mas que aquilo balança, sacode. Aí a gente, a partir daquilo, a gente toma outro rumo. Peraí, temos que pensar na vida. Isso mexeu profundamente comigo, né? Às vezes um fato qualquer, né? Uma fala de um amigo sobre um fato cotidiano, né? Então, no nosso conto, o Amor, que vocês estão lendo, acontece isso. Quem já leu, se lembra o que acontece, o que desencadeia a epifania no conto O Amor de Clarice Lispector? Vejamos, vocês já leram, né? Qual é o evento que desencadeou a epifania, ou epifania do conto? Alguém se lembra? Pois é, então no conto O Amor, a personagem Ana, ela está indo de bonde, vindo do supermercado, né, com as compras, né? E ela está indo para casa, ou indo para algum lugar, né? E o bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Humaitá tinha tempo de descansar no bonde. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. Era um cego. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Olha só, um fato tão banal desencadeia um fluxo de consciência na personagem Ana. E esse fato, esse evento, é o que nós chamamos de epifânia. Então, gente, vocês, lendo o conto, vocês percebem o que acontece depois desse evento dela ver o cego mascando chicles, né, no ponto de ônibus. Aí vocês percebem, a partir desse evento, quem não leu ainda, né, fiquem ligados, a partir desse evento de ver o cego, o que acontece com a personagem durante o conto, né? Então, no conto O Amor, é esse evento que desencadeia a epifânia, né? E outro conto, no conto, tem um conto chamado Laços de Família, né, que também está no livro Laços de Família, tem outro episódio que desencadeia a epifânia, ou a epifania. Esse conto está nas páginas 544 a 548 do livro, né? Vocês podem ler também esse conto. O conto Amor está aqui no AVA, aqui no PDF, e o conto Laços de Família está no livro de vocês. Vocês podem ler também esse conto, vão perceber a ocorrência da epifania. Fragmento do conto Laços de Família. Então, a mulher e a mãe acomodaram-se finalmente no táxi que as levaria à estação. A mulher e a mãe. A mãe tinha vindo fazer uma visita para a filha e as duas tinham uma relação assim, um pouco distante e tal, uma relação um pouco estranha.
Aí, na hora de levar a mãe para a estação, né? Aí aparece, então, a conversa. A mãe falando, não esqueci de nada, recomeçou a mãe. E ela, aqui vem um diálogo anterior, né, que vai acontecendo. Quando uma freada súbita do carro, do táxi, lançou-as uma contra a outra e fez despencarem as malas. Ah! Exclamou a mãe, como a um desastre irremediável. Catarina fora lançada contra Severina numa intimidade de corpo há muito esquecida. Então, esse simples evento de uma freada de táxi, que a filha se chocou contra a mãe e foi jogada uma contra a outra, é o desencadeamento desse evento chamado Epifania. Então, gente, esse evento, esse conceito Epifania, é uma coisa ligada à Clarice Lispector. Ela trabalha isso em alguns de seus contos, e é uma coisa interessante de se ler e se detectar, ok? Vamos adiante. Vamos ver uma questão de Enem tratando sobre Clarice Lispector, para que vocês tenham essa noção de como, do que nós encontramos na literatura dela e como que as bancas examinadoras enxergam essa produção literária de Clarice Lispector. Vejam só, aqui nós temos um pequeno texto. A tentação é comer direto da fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar de comer e comer-se a si próprio, que sou matéria igualmente comível. Esse trechinho está no livro chamado A Paixão segundo GH. Aí o enunciado da questão nos diz, não, enunciado não, ainda um comentário. O romance A Paixão segundo GH é a tentativa de dar forma ao inenarrável, esbarrando a todo momento no limite intransponível das palavras. Tal paradoxo, falo dizer, é o que funda toda a literatura clariciana. Então, esse crítico literário, Augusto Paulo, ele faz esse comentário da obra A Paixão segundo GH de Clarice Lispector. Então, percebam o limite esbarrando a todo momento no limite intransponível das palavras, nós comentamos isso lá atrás. Né? Bom, diante do fragmento da obra e da crítica literária a respeito da obra, do comentário crítico literário, o que nós temos na questão? Né? O que a questão nos traz para nós? A repetição de palavras é um dos traços constantes na obra de Clarice Lispector e remete à impossibilidade de descrever a experiência vivida. A repetição de comer no trecho citado sugere, vamos voltar aqui no trecho, a repetição de comer. A tentação é comer direto na fonte, a tentação é comer direto na lei, e o castigo é não querer mais parar de comer e comer-se a si próprio, que sou matéria igualmente comível. Então, veja o trabalho com o verbo comer, que acaba virando aqui um adjetivo, um advérbio. Né? Então, o verbo comer, a expressão, o vocábulo comer, ele é repetido, né? Diversas vezes. Então, tá. A repetição de comer no trecho citado sugere o quê? Sugere equívoco no emprego do verbo em consequência do acúmulo de significado relacionado em sequência? Ou sugere a ausência de significado em consequência do acréscimo de novas expressões relacionadas em cadeia? Sugere uniformidade de sentido expressa pela impossibilidade de transformação do significado denotativo do verbo? Ou sugere a união de significados contrários realizado para reforçar o sentido da palavra? Ou será que essa repetição de comer sugere o realce de significado obtido pela gradação de diferentes expressões articuladas em sequência? O que vocês acham? O que vocês responderiam numa prova de Enem, encontrando isso e tratando da questão do trabalho com a linguagem na terceira geração? O que nós responderíamos? Então, se você responder a letra E, respondeu certo. Então, essa repetição, nós percebemos uma gradação. É comer na fonte, é comer porque até nós somos comíveis. Né? Então,
aparece esse realce de significado obtido pela gradação de diferentes expressões articuladas em sequência, ok? Então, isso é uma questão de Enem para que vocês tenham uma ideia de como se cobra o vestibular. Gente, olha só, nós estamos na terceira geração, tratando de Clarice Lispector, mas vamos ver um diálogo dela com Cecília Meirelles, através da escrita. Olha o fragmento do conto Amor que vocês estão lendo e muita gente já leu. Né? Lá no finalzinho do conto, depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. E a Ana está com o subconsciente dela em ebulição, né? Depois do evento do cego, da visão do cego. O subconsciente, a reflexão existencial dela está assim, a todo vapor. Né? Eles, né, o pessoal da família, rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Ria-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. Então, gente, isso aqui é o fluxo de consciência. Vocês percebem isso? O estado psicológico da personagem sendo exposto no conto. Mas eu chamo a atenção de vocês. Então, ela viu a televisão do céu, o psicológico dela está em reflexão, e a família é uma indagação, né? Aí ela chega em casa, a família, né? E aquilo incomoda, né? Agora eu chamo a atenção de vocês para esse trechinho assim. Aqui, ó. E como uma borboleta, né? Vocês já caçaram borboleta? Como que se caça borboleta? Para não machucar a borboleta, a gente vai com o dedo assim, ela está com a asinha fechada e pum! Fecha os dedos e segura a borboleta com a asinha fechada, né? Não machuca, depois é só soltar, a borboleta vai. E como uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos, como se prende a borboleta pelas asas. Né? Prendeu entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Está falando do quê? Do instante. Aquele instante, para ela, foi como uma borboleta, algo tão passageiro, tão frágil. Ela prendeu entre os dedos. O que está falando aqui? Né? Está falando que ela tentou gravar na memória aquele momento que está ali, que ela sabe que ele vai ser muito efêmero, né? Aqui ela fala da efemeridade do tempo, né? Ana aprendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Por quê? Logo, logo, ele nunca mais será dela, né? Bom, gente, aqui ela fala do instante passageiro. E vamos em Clarice Lispector voltar, ou melhor, voltar em Cecília Meirelles, o poema O Motivo, ou melhor, o poema Motivo. Veja só, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta, extremamente metalinguístico, né? Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Percebe o estado de espírito do eu lírico? Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Então, percebe, aqui é um trechinho do poema, quando ela fala assim, eu canto porque o instante existe. Olha só, o instante existe, mas a Cecília Meirelles, ela, no poema, ela traz assim, a ideia do instante passageiro efêmero, né? Então, há um diálogo entre esses dois trechos, né? O instante que nunca mais vai ser seu e o poeta que canta porque o instante existe. Não estou alegre nem triste, sou poeta. Então, a gente percebe uma proximidade entre o estado de espírito do eu poético de Cecília Meirelles com o narrador do conto de Clarice Lispector. Ok, gente? Então, isso aí é uma coisa interessante, porque as duas veem a vida como uma coisa muito efêmera, as coisas efêmeras, ok? Bom, nós tratamos, então, dela, né? Vimos tanto Cecília Meirelles quanto Clarice Lispector tratando a efemeridade do tempo como tema. O eu poético de Cecília e a personagem de Clarice deixam apenas serem levados pela vida, ok?
É isso, gente. Então, sobre o Clarice Lispector, nós paramos por aqui. Lógico, tem muito mais coisa. Isso aqui é um resumo do resumo. Muito pouco perto do que nós temos a conhecer dela. Né? Na leitura do livro, vocês vão conhecer mais. Então, e a leitura do Porto Amor, digamos assim, é uma tentativa de aproximação nossa com a escrita de Clarice Lispector, ok? A leitura do conto e a participação no fórum de discussão, ok? E também a leitura do capítulo 36 do livro que está no aula. Gente, e tem como atividade, tarefa para casa nessa semana, realizar no caderno a atividade das páginas 538 a 541. É a leitura de um texto e a resposta das atividades. O gabarito será postado na sexta-feira, então eu peço que vocês façam essa atividade. É importantíssimo, porque é uma aproximação maior. Vocês leem o conto, conhecem melhor a autora. Lê o capítulo do livro, conhece, aproxima-se mais do tema da autora. E aí vocês fazem a atividade do livro baseado no conto dela, e aí vocês vão ter, digamos assim, muito mais conhecimento a respeito. Vocês ficam muito melhores preparados para qualquer evento a respeito, qualquer questão a respeito da terceira geração, a respeito de Clarice Lispector, ok? Então, aqui está a tarefa, anota aí para vocês, olha, gravem isso aí, escrevam no caderno de vocês, ó, fazer a tarefa, ler o capítulo 36 do livro, anota aí no caderninho de recado de vocês. Realizar no caderno a atividade das páginas 538 a 541 do livro. O gabarito será postado na sexta-feira. Ah, tá. Se vocês precisarem voltar nessa aula aqui para ver o que é mesmo, tem os slides da aula, vocês rapidinho conseguem chegar nesse slide aqui. Né? Vocês não precisam olhar a aula de novo na videoaula, né? Vocês podem usar os slides, ok? Então é isso, gente. Sobre Clarice Lispector, nós veremos muita coisa mais através. Ah, tem, gente. Tem um questionário também que eu vou colocar para vocês essa semana. Faça um questionário, ele é como se fosse uma provinha, né? Para vocês treinarem. Eu tenho colocado e tenho visto que vocês têm feito, muito bom. O objetivo é esse, que vocês façam para vocês treinarem. Então, quem faz o questionário, quem faz essa atividade, dá sempre alguns passos à frente, eles estão mais à frente, porque guardaram mais, absorveram mais conteúdo. Então, tem um questionário também para vocês fazerem, e fazendo tudo isso, vocês vão acrescentar muito, muito mais do que essa única aula, ok? E daqui a pouco a gente se vê de novo, vamos avançar com a terceira geração modernista, mais sobre Clarice Lispector. No momento que nós ficamos aqui, vamos falar muito de Clarice Lispector, onde? Nas provas, no nosso fórum de leitura, ok? Gente, obrigado pela atenção, até daqui a pouco a gente se fala de novo. Até